Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos, que possamos ter uma noite de esclarecimento, porque falar do Cristo, falar de Jesus é muito bom. A abertura que a Ana, pode ligar para mim, a abertura que a Ana leu da Joana vem exatamente ao encontro do que nós vamos conversar na noite de hoje. Joana nos convida a uma reflexão. E é importante que nós paremos e pensemos quanto estamos refletindo sobre nossas vidas. Qual é a minha missão aqui? Por que Deus me criou? Por que eu estou onde estou? São perguntas que muitos de nós, tenho certeza que já se fez. Por que eu estou nesta família? Para quê? Agora nós sabemos que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, perfeição, não cria nada ao acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem seu objetivo. E cada um de nós, que somos suas criaturas, temos então algo a realizar. E poderíamos dizer até muito a realizar. E Deus, na sua misericórdia, durante todo sempre, nos envia missionários, profetas, para nos auxiliar nessa caminhada e identificar nossas missões. Para que viemos? Para onde me destino? É importante que nos perguntemos. Se a gente ainda não fez esses questionamentos, é importante que se faça. E o maior que aqui esteve foi Jesus. Esse grande pedagogo que buscava na lida do cotidiano, nas relações do cotidiano, exemplificar e esclarecer todos nós que lá estávamos ainda extremamente ignorantes, para situações da vida. E ele então falava por parábolas, contando as histórias dos momentos que as pessoas pudessem entender, e ele seguia adiante. E iniciando a nossa fala para falarmos sobre missão, nós buscamos essa parábola, a parábola dos talentos, que nós vamos relatar sucintamente. Jesus falou que um grande senhor de muitas propriedades, precisava fazer uma grande viagem e chamou 3 servos. Disse a esses 3 servos que faria uma longa viagem e que daria a cada um determinados talentos. É importante que se diga que talento era a moeda romana. E o talento, um talento, era muito valorizado. Um talento equivalia a 100 dracmas. Era peso de ouro um talento. Então, os talentos, dentro de um contexto material, era muito valioso. Muito bem. O grande senhor chamou então seus 3 servos e deu para um 5 talentos, para outro 2 talentos, para o terceiro ele deu 1 talento. E disse: a partir deste momento é de responsabilidade de vocês, quando eu voltar vocês me darão conta dos talentos, daquilo que eu dei. E foi. E o tempo passou, não se sabe quanto, volta o senhor, o grande senhor, e chama os servos para ver o que tinha acontecido com os talentos que ele tinha dado. O primeiro, que ganhou 5 talentos, chegou e disse: grande senhor, os talentos que me deste, investi, dupliquei, multipliquei, e aqui está o que te devo, com tudo multiplicado. Veio aquele que ganhou 2 talentos, e da mesma forma: grande senhor, me deste 2 talentos, multipliquei, trabalhei, e aqui está o que lhe cabe. Veio o terceiro, que ganhou 1 talento.
E este, temeroso, sabendo que o seu senhor era exigente, disse: Senhor, com temor de perder aquilo que lhe cabia, aquilo que lhe pertencia, eu enterrei este talento. Mas veja a minha responsabilidade que aqui está, te devolvo o talento. Para os primeiros, o grande Senhor disse, elogiou, agradeceu e disse que eles podiam seguir a vida com os talentos que eles tinham multiplicado. E este que devolveu o talento, ele disse e chamou de preguiçoso, de infiel, e que ele, então, ficaria sem nenhum talento. No primeiro momento, assim como todas as falas de Jesus, nós sempre fazemos uma interpretação literal, o que a letra diz, que também é importante, aprendemos muito. E claro que esta parábola nós podemos fazer uma interpretação à luz de todo um contexto financeiro, de aquisição de bens, de propriedades, de progresso, que é real, sim, estamos na matéria, é importante, e Jesus também ensinava sobre isso. Mas hoje, nós queremos falar mais profundamente de outros valores, de outros talentos. Nós vamos procurar interpretar, trazer para a nossa reflexão esta parábola, pensando um pouquinho mais profundamente, não na parte material, mas sim no contexto moral. Então, na parábola, a palavra talento corresponde ao conjunto de todos os bens dados ao homem por Deus, tanto os materiais quanto os espirituais. Porque nunca podemos esquecer que estamos encarnados. Somos espíritos que estamos transitoriamente na matéria e, como tal, precisamos da parte material. Venha a ser a riqueza, as boas condições de vida, um bom status social, uma boa saúde. E os talentos espirituais, que venha a ser a mente iluminada, uma boa memória, as diversas habilidades no campo das artes e serviços afins, o dom da oratória, a valentia, a sensibilidade, a compaixão e várias outras qualidades que nos foram conferidas pelo Criador. E trazemos isto para que possamos entender que Jesus, ele se preocupava com a nossa formação, com o nosso esclarecimento, com este todo. Tanto o contexto material, que é importante, mas principalmente o nosso desenvolvimento espiritual. Lembremos uma coisa bem importante, nós somos caminheiros imortais. Ora nós estamos aqui na matéria, encarnados, ora estamos desencarnados. Mas, como nos diz Haroldo Dutra Dias, numa das suas falas, ele usou uma metáfora que eu gostei quando ele exemplificou, que quando Deus nos criou é como se ele tivesse nos colocado no início de uma grande estrada. Uma estrada sem fim. O nome dessa estrada é vida. E nesta caminhada sem fim, nessa estrada sem fim, tem momentos muito lindos. Momento de luz, de flores, de boas realizações, de alegrias, de aprendizado, de crescimento, de boas relações para todos. E é ora aqui na matéria, ora fora da matéria. Mas tem momentos em que essa estrada, para percorrer essa grande estrada da vida, nós temos que passar por florestas. E essas florestas, na grande maioria das vezes, são escuras, com muitos desafios, com situações de ranger de dentes, de dores, de situações que desconhecemos, que nos amedrontam, mas temos que enfrentar. Nós temos que chegar ao fim da nossa caminhada. E às vezes ultrapassamos essa etapa da floresta, que nós poderíamos caracterizar como o momento da nossa passagem aqui na matéria, que é tão desafiador para o nosso aprendizado,
chegamos ao final, às vezes, trôpegos, cheios de arranhões, alquebrados, alguns mais lúcidos, outros nem tanto. Depende do quanto lidamos com as nossas situações durante esta nossa caminhada. Mas, imprescindível esta caminhada, porque cada um de nós tem a sua estrada, as suas experiências, e lembremos que somos herdeiros de nós mesmos. Ou seja, cada etapa que caminhamos, nós temos vivências e experiências que vão adicionar ao nosso espírito situações, aprendizados, que podem ser positivos e negativos. E nós somos este somatório de coisas boas e coisas, às vezes, não tão boas. E não viemos para cá gratuitamente. Deus quer que nós façamos a nossa trajetória e que possamos evoluir. E a nossa realidade atual, a nossa caminhada aqui neste momento, é num mundo de provas e expiações. É num mundo de crimes, onde ainda se matam crianças em escolas. É um mundo que ainda estamos longe da luz, do equilíbrio, da amorosidade plena. Mas já crescemos, já galgamos uma grande etapa, mas cada um de nós tem as suas características, os seus talentos. Cada um de nós já adicionou, já aprendeu algo e ainda tem muito a aprender. Então nós estamos longe ainda da perfeição a que Deus nos criou. E precisamos fazer essa nossa caminhada para realmente evoluir. Quando Kardec pergunta aos espíritos amigos qual o objetivo da encarnação dos espíritos, de imediato a espiritualidade coloca que Deus impõe a encarnação para que nós possamos chegar à perfeição, que pode ser para expiação, sofrimento, mas também como missão. Missão para quê? Para ser co-criadores, para nós contribuirmos com aquilo que Deus criou. Nós fazemos parte de todo este contexto de criação e somos seres interdependentes. Nós não temos como nos desenvolver isoladamente. Nós precisamos uns dos outros para crescer, tanto dentro de um contexto material, quanto dentro de um contexto moral. É necessário que haja esse processo de interligação. O que seria uma missão? Procurando no dicionário, nós vimos que missão é um encargo, uma incumbência, um propósito, uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Tudo isso nós temos que fazer aqui. É para isso que nós estamos nesta caminhada, nesta longa estrada que nós chamamos de vida, que às vezes aqui na matéria, às vezes na erraticidade, em ambos os lugares nós estamos aprendendo, vivenciando, experienciando, nos ajudando. Mas é necessário que haja trabalho. E aí a gente pode pensar assim, tá, mas para alguns Deus dá determinadas coisas e para outros não? Não. Todos nós fomos criados simples, ignorantes de conhecimento, iguaizinhos. A busca é individual. Então essa caminhada que propicia experiências vai fazer com que cada um de nós absorva, viva, interprete, sinta as suas experiências à sua forma. E evolua à sua forma. E isso deve ser respeitado. Muito respeitado. Porque cada um tem o seu tempo. E não existe erro nisso. O que vai acontecer é que alguns vão alcançar a perfeição mais rápido, outros vão levar mais tempo, vão precisar de mais reencarnações, e está tudo certo. E nós vamos ver na sequência de hoje, e já aprendemos na doutrina que
a cada um segundo suas obras. Então, aqui nós caracterizamos que cada um de nós ganhou talentos. E aí, o que nós estamos fazendo com estes talentos? Nós sabemos, se já falamos que existem missões a serem feitas, esses atributos, esses compromissos, eles podem ser individuais ou coletivos. Vamos começar pelos coletivos. Vejamos nós que estamos estudando que falar sobre missão é tão importante que no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 10, da questão 558 até 584, é falado sobre missão. E o título deste capítulo, lá no Livro dos Espíritos, é Das Ocupações e Missões dos Espíritos. Bem interessante. Na questão 573, Kardec pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados, que somos nós aqui? E aí a espiritualidade responde: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa, ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre desta forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Viva! Nenhum de nós está onde está por acaso. Nenhum de nós é menor ou menos importante. Todos somos importantes. Então aqui a espiritualidade fala que tem coletividades que têm missão. A doutrina espírita, por exemplo. Qual é a missão da doutrina espírita? É transformar o ser para melhor, através do esclarecimento, do consolo. Tá? Pessoas que fazem parte de grandes organizações, como a Organização Mundial da Saúde, a ONU, pessoas que dirigem esses locais, estão em missão? Estão em missão. Sim, estão em missão. Grandes missões, sim. Aí tem as missões coletivas nas associações sociais, políticas, por exemplo, os governantes. Cada governante está em missão. Se cumpriu ou não, é outro departamento. Se fez tudo aquilo que ele tinha se comprometido lá antes de reencarnar, é outro departamento. As questões humanitárias, acontece uma catástrofe lá no Haiti, lá no outro lado do mundo, muitas pessoas saem para ajudar. São missões humanitárias. E às vezes são pessoas que ficam famosas, mas muitas pessoas também anônimas. E aí vamos trazer para nós. Mas e nós aqui? E nós aqui? Nós podemos ter missões? E temos, com certeza. Uma missão que absolutamente todos nós temos: a família. É uma missão coletiva. A família é o cadinho transformador que todos precisam se amparar. Ninguém está ali por acaso. Ninguém chega a um núcleo por acaso, não existe acaso. Sempre existem motivos. E esses motivos podem ser os mais diversos. E na família, um precisa amparar o outro, um precisa perdoar o outro, um precisa auxiliar o outro, um precisa dar a mão para o outro, tanto para sustentar materialmente, quanto espiritualmente. E quantas separações, dissensões, brigas, porque não fecham dentro das diferenças, o respeito às diferenças, porque ali se reúnem grandes diferentes, mas com vínculos necessários
para que haja transformação. Então, aqui nós já vemos que cada um de nós que vem de uma família, está numa família, gerou outra família, é um missionário. Porque nós esquecemos que aqueles membros que ali estão, quando nós geramos um filho, a gente normalmente é bem jovem, não para pensar que eu estou gerando um corpo, mas nesse corpo vem um espírito que é filho de Deus, e eu tenho que educar, e eu tenho que cuidar, e eu tenho que sustentar, e eu tenho que fazer com que ele se torne um ser elevado para a comunidade, para a sociedade. E todos nós somos responsáveis pela humanidade. Porque aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, interage no nosso pequeno núcleo, no nosso pequeno núcleo missionário, mas também em maiores núcleos. Então nós precisamos cuidar como agimos, como falamos, como agimos, como pensamos, porque nós vamos causar acolhimento, fazer acolhimento ou causar dissensões. Então nós temos que tomar cuidado. No Evangelho, lá no capítulo 7, no item 13, de títulos pobres de espírito, eu trouxe um trechinho que diz assim: missão do homem inteligente na terra. Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência. É que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então vejam, aqui fica caracterizado aquele que teve a oportunidade, por méritos seus, porque Deus não premia ninguém especialmente, cada um tem seus méritos, de ter um melhor entendimento, de fazer a sua procura de desenvolvimento moral mais rápido, deve acolher, deve amparar, deve auxiliar. É dever, isso é missão. E nós temos que estar atentos para isso tudo. Mas, como tudo na vida tem um mas, para que nós possamos desenvolver essas missões coletivas que todos nós temos, independente do tamanho, é necessário que pensemos na nossa missão individual. E aqui trouxemos como exemplo as asinhas que Emmanuel nos ensina que para que nós alcancemos a angelitude é necessário que tenhamos o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. E aí sim, o compromisso é lá dentro, lá na nossa consciência, lá no nosso coração, porque aí a caminhada é individual. Podemos nos amparar e devemos. Buscar auxílio, devemos. Mas o processo é individual. Para que possamos nos entender bem, eu vou contar uma historinha que eu li nesse livro, que eu recomendo a leitura. Luz Acima, psicografado pelo Chico, Espírito Irmão X. São crônicas. E Irmão X escreve de uma forma extremamente agradável. Como o texto é grande, tem umas 5, 6 páginas, eu resolvi fazer só uma breve citação. O nome do texto é Missão. Foi dali que eu pensei em fazer esta fala. Missão. E eu batizei o caso Pacheco. Pacheco era um estudante espírita como vários de nós. Veio para o centro espírita e foi estudar. Passou por todas as etapas de estudo, todinhas. Chegou no determinado ponto, ele foi convidado, pelos estudos, por tudo que ele conhecia, a trabalhar num grupo mediúnico, porque ele estava pronto para isso. E ele ficou muito feliz, porque ele gostava demais. E ele sentia que ali ele poderia fazer algo bem importante. Foi trabalhar no grupo mediúnico. No primeiro dia de trabalho, apresenta-se, manifesta-se no grupo um mentor espiritual de nome Ricardo,
e diz a ele que seja bem-vindo, Pacheco. Tu tens uma preciosa missão a cumprir. Ora, se ele já estava feliz de estar ali, quando o Ricardo diz para ele que ele tinha uma missão, ele não cabia nele de tão feliz. E vamos trabalhar. E trabalhou, e atendeu, esclarecia encarnados, desencarnados, fazia atendimento fraterno. Tudo ele fazia. E foi passando o tempo e ele sempre pensando, estou me preparando para a minha missão. De repente, aparece a minha missão. E vamos que vamos trabalhar. Foi passando o tempo, cerca de 2 anos passou. E aí, diz irmão X, o soldado cansou. 2 anos o soldado estava cansado, começou a achar muito chato aquilo tudo, porque dava um trabalho danado para cumprir horário, para atender muitas pessoas, eram muitos conflitos, eram muitos desafios. E cada vez mais, quanto mais ele trabalhava, mais serviço vinha, e ele achou que aquilo, a missão estava errada. Não era ali a missão dele, ele tinha que procurar. Aí ele parou para pensar e eu acho que a minha missão é na minha família. Vou me dedicar com afinco para a minha família, porque afinal eu tenho que fazer um pé de meia para que todo mundo possa estudar, porque a gente tem uma vida digna, eu vou cuidar direitinho, e assim fez. E de vez em quando ele recebia uma visita que pedia esclarecimento e ele falava dos 2 planos da vida, da reencarnação, da lei da causa e efeito, e perguntavam para ele, Pacheco, tu sabe tanto, por que tu não vai lá para o centro espírita novamente, vai fazer alguma coisa tão importante? Aí ele dizia, não vale a pena. Não vale a pena porque parece que tem determinados lugares que vai só conflito. É gente separada, é gente com problema de emprego, é gente com obsessão, é horrores de coisa. E voltam, e insistem. E a gente fala, explica e não tem jeito. Né? E até os que trabalham na casa, os trabalhadores, disse Pacheco. Os colegas de trabalho, às vezes a gente quer ensinar alguma coisa, eles se fazem ouvidos moucos. Parece que não entendem nada. Cansei disso tudo. Vou seguir minha vida. E seguiu. Mas dentro dele ele sentia, cadê minha missão? Ricardo disse que eu tinha uma missão. O tempo foi passando, os cabelos foram branqueando, a pele foi enrugando, as forças foram sumindo, e a esposa desencarnou, os filhos se formaram, foram fazer as suas vidas. Ele começou a sentir um vazio significativo, uma bela manhã, uma dor aguda no peito, pimba. Pacheco desencarnou. Não sabe quanto tempo ficou em perturbação. Não sabe. Passou algum tempo, que ele não sabe quanto, um dia ele acorda num lugar desconhecido. Olha em volta, ele estava sentindo enfraquecido, pesado, olha em volta, vê um vulto. Firma o olhar. Ricardo! Ele se emocionou de uma forma absurda, se jogou aos pés de Ricardo. Finalmente tu vai dizer qual é a minha missão. Ricardo, o mentor, amorosamente, acolheu o velho amigo, acariciou seus cabelos brancos, secou suas lágrimas e disse assim, te coloquei frente a frente com tua missão e fugiste no instante de maior necessidade. Como assim? Ele disse. Como assim? Aí Ricardo diz, recebeste a bênção de confortar e esclarecer em nome de Jesus. Ele nos disse que é o médico das almas e que vinha para os doentes e precisava do teu auxílio. Era esta a tua missão, auxiliar Jesus naqueles que sofriam. E aí Ricardo completa no livro dizendo assim, nunca te esqueças, Pacheco, que as missões salvadoras na Terra quase sempre chegam vestidas de avental ou de macacão. Este texto me fez refletir significativamente sobre exatamente isso que estamos falando, a missão anônima. A missão individual. Até que ponto nós paramos e analisamos o compromisso que nós temos frente à vida?
com aquele que está ao nosso lado, com o nosso colega de trabalho, com o vizinho, com o morador de rua que mora na nossa rua, seja quem for. Até que ponto nós fazemos algo? Mas aí, para entendermos, falamos na parábola dos talentos. Então, vamos ver que talentos, irmão X, exemplifica para que cada um ganhe. Por exemplo, nós falamos que são talentos de ordem moral. Quem ganhou os 5 talentos, ganhou o talento da saúde e multiplicou o seu tempo. Ganhou a riqueza e angariou muita gratidão. Ganhou habilidade e uma estima, foi reconhecido com uma estima inigualável. Ganhou o talento do discernimento e cada vez mais ele gerou à sua volta equilíbrio. Ganhou autoridade pelos seus feitos, por sua seriedade e fez com que tudo se desenvolvesse na mais perfeita ordem em nome do seu Senhor. Quem ganhou 2 talentos, ganhou o talento da inteligência e multiplicou trabalhando. Porque trabalho é uma lei divina, faz parte do progresso, nos aproxima de Deus. Ganhou também o talento do poder e progrediu de forma significativa, com respeito, com amorosidade, cada um lá no seu cantinho. E aquele que ganhou um talento que enterrou? Que talento ele ganhou? A dor. Aí a gente diz assim, não é para menos, né, que ele enterrou. A dor? Quem é que vai querer ganhar o talento da dor? Mas olha o que diz irmão X. Ele diz assim, ó. A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. Então, muitas vezes, a dor que passamos, porque nós só passamos por dores porque infringimos as leis de Deus. E estamos neste mundo de provas e expiações, e obviamente que nós vamos sofrer dores, porque o mundo ainda está de acordo com a nossa evolução. Ainda estamos longe de saber tudo. Então, este irmão que recebeu, e todos nós, o talento da dor, quer fugir da dor, se rebelando contra a dor, não aceitando e não tendo uma aceitação ativa para o aprendizado, enterra o talento. E enterra o talento por quê? Enterra o talento porque tem medo. No livro Fonte Viva, Psicografia do Chico, Interpretação do Emmanuel, item 132. Tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus, capítulo 25, versículo 25. E aí lá no meio do texto, Emmanuel comenta assim: contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica. Há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação, o medo de trabalhar, o medo de servir, o medo de fazer amigos, o medo de desapontar, o medo de sofrer, o medo da incompreensão, o medo da alegria, o medo da dor, e alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas sem o mínimo esforço para enriquecer a existência, ou seja, multiplicar os talentos. E lá adiante, Emmanuel diz: por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem. E aqui, a grande luz,
que Emmanuel nos traz. Todos temos dores, todos recebemos talentos, todos temos talentos diferentes. Inteligência todos nós temos, difere grau, forma, sensibilidade, isso é o que menos importa. Todos nós temos talentos. Aqui, esse talento da dor, que todos nós também recebemos, e muitos de nós, praticamente a maioria de nós, foge porque não quer sofrer dor, mas este é o caminho da regeneração e do entendimento. É necessário que busquemos a intelectualização, sim, o conhecimento, para que a gente, sustentado pelo conhecimento, pela lógica, pela razão, cresça moralmente. Por isso que falamos lá no início de interpretarmos a parábola dos talentos à luz da letra, dentro do contexto material, mas também dentro de um contexto moral. Porque somos espíritos. E é isso que Deus quer de nós. Que cresçamos na matéria, mas que, antes de mais nada, que alimentemos este espírito. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ele quer nos dizer com isso que nós interagimos com tudo. Que nós manifestamos o que somos, recebemos dos outros, nós estamos em permanente permuta, um dar e receber sempre, neste espelho da vida. E o tamanho do nosso espelho será proporcional, ele vai refletir na proporcionalidade do nosso crescimento espiritual. Porque se a luz é pequenininha, vai refletir, vai iluminar pertinho, pequeno. Agora, se a luz é grande, vai iluminar bastante. Assim é o espelho da nossa mente. Assim é o espelho da nossa alma. E quem pule esse espelho, quem limpa, que alimenta cada um de nós nas tarefas do dia a dia que são nossas missões. Nas relações, no respeito, na busca, no aculturamento, no investimento profissional, no fazer crescer a nossa sociedade, no fazer crescer a nossa família. E temos que estar permanentemente vigilantes para que esse nosso espelho sempre reflita o bom, o belo, porque nós precisamos evoluir e vamos evoluir para o bem, porque é para isso que Deus nos criou, para que a gente tenha uma caminhada até a perfeição. E para chegarmos ao nosso final, lá em Lucas, ele diz assim, Jesus disse e Lucas escreveu, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Por que diz isso? Não importa o tamanho da missão, o que importa é que nós tenhamos clareza que temos uma missão e responsabilidade para cumpri-la da melhor forma que pudermos, de acordo com os nossos talentos. Isto é autorrespeito. E é isso que Jesus nos ensina e que Deus, infinitamente misericordioso, quer de nós. E Emmanuel, no livro da Esperança, ele diz assim, eu trouxe só parte do texto, diz assim, não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência, e ninguém existe aos ventos do acaso. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm sinônimo de dever. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome preclaro que é nobre, ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio com o prazer de servir, ou seja, a prática do bem. E que começa este bem na manifestação do alto amor. Que possamos, meus queridos irmãos, ter sempre a clareza que somos muito importantes. Deus não cria nada que não seja importante. Ele é perfeito.
Então, nós somos importantes. Mas que essa consciência de importância não seja alimentada pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, e sim pela amorosidade, pelo respeito, pela busca incessante de evoluir, para que se tenha um justo orgulho, merecimento dos seus feitos no bem. Essa é a nossa caminhada, essa é a nossa missão. Não importa o tamanho, o que importa é que ela seja feita. Então, nós fomos criados para a luz, para ser co-criadores do bem. Que sejamos, a partir deste momento, corajosos, lutadores e identificadores de nossas missões, não importa qual seja, no lar, no trabalho, na sociedade, num grande feito ou inteiramente anônimo. Que façamos em nome de Jesus, que façamos em nome do Pai Celestial e estaremos no caminho certo. Muito obrigada.